Você sabia que existem mais sinapses no seu cérebro do que estrelas na Via Láctea? Nosso cérebro, essa impressionante rede de conexões, guarda em seus trilhões de sinapses mistérios tão vastos quanto o próprio universo. A comparação pode parecer exagerada à primeira vista, mas não é. Estima-se que a Via Láctea contenha entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Já o cérebro humano, com seus cerca de 86 bilhões de neurônios, é capaz de formar mais de 100 trilhões de conexões sinápticas. Algumas estimativas mais ousadas apontam até números superiores a 500 trilhões. Cada uma dessas conexões é uma ponte microscópica por onde trafegam impulsos elétricos e sinais químicos. Essas pontes são chamadas de sinapses e são elas que possibilitam tudo o que somos. Nossos pensamentos, memórias, movimentos, emoções, decisões, aprendizados e até mesmo a noção que temos de identidade. Ao contrário de um sistema fixo, o cérebro é fluido. Ele se molda e se transforma ao longo da vida. Essa capacidade de adaptação é chamada de neuroplasticidade. Ela permite que o cérebro crie novas sinapses em resposta a estímulos, aprendizados ou mesmo a lesões. Quando aprendemos algo novo, como um idioma, um instrumento musical, ou mesmo quando vivemos uma experiência marcante, o cérebro literalmente modifica sua estrutura, reforçando caminhos sinápticos ou criando novas conexões. Durante os primeiros anos de vida, esse processo é particularmente intenso. Um bebê recém-nascido já nasce com praticamente todos os neurônios que terá ao longo da vida, mas são as sinapses que se multiplicam de forma explosiva. Aos 2 ou 3 anos de idade, o número de conexões sinápticas é tão grande que chega a ser o dobro do número que um adulto possui. No entanto, nem todas essas conexões são úteis. É aí que entra um processo essencial chamado poda sináptica. O cérebro, em sua busca por eficiência, elimina as conexões menos utilizadas, preservando e reforçando aquelas mais ativas. Isso molda não apenas nossa cognição, mas também nossa personalidade e maneira de interpretar o mundo. Mas essas conexões não vivem apenas no campo da razão ou do conhecimento lógico, elas também são profundamente emocionais. Experiências marcadas por forte carga afetiva, tanto positivas quanto traumáticas, deixam marcas profundas e duradouras nas redes sinápticas. Um cheiro que remete à infância, uma música que desperta uma lembrança, um lugar que provoca saudade. Tudo isso são manifestações reais da memória sináptica enraizadas em circuitos cerebrais específicos. E essas memórias não são como arquivos guardados em uma gaveta, prontos para serem acessados. Elas são reconstruções dinâmicas, baseadas em padrões de conexão que se fortalecem ou se enfraquecem com o tempo. Uma lembrança evocada com frequência tende a se manter viva, já aquelas esquecidas ou negligenciadas tendem a perder força e eventualmente desaparecer. As sinapses também são profundamente dependentes de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Moléculas como a dopamina, a serotonina, o glutamato e o GABA são os mensageiros que facilitam a comunicação entre os neurônios. O equilíbrio delicado entre esses compostos está diretamente relacionado ao nosso humor, à nossa capacidade de atenção, à motivação e até ao nosso comportamento social. Alterações nesse equilíbrio podem levar a distúrbios mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia e outras condições neuropsiquiátricas. Essas doenças, que por muito tempo foram mal compreendidas ou estigmatizadas, hoje são vistas cada vez mais como desequilíbrios complexos nas redes sinápticas e nos sistemas químicos do cérebro. E é justamente por isso que determinados medicamentos psicotrópicos atuam nos níveis desses neurotransmissores, tentando restaurar, reequilibrar ou modular a atividade sináptica. Mas nem só de fármacos vive a saúde cerebral. Há uma série de práticas que favorecem a criação e a manutenção de sinapses saudáveis. Atividades cognitivamente desafiadoras, como estudar, ler, resolver problemas ou aprender algo novo, funcionam como verdadeiros exercícios para o cérebro. A prática regular de atividade física, por sua vez, estimula a produção de substâncias que favorecem o crescimento de novas conexões. Até mesmo o sono desempenha um papel crucial.
É durante o descanso profundo que o cérebro consolida memórias, reorganiza conexões e literalmente se limpa de resíduos acumulados durante o dia. Por outro lado, o estresse crônico, o sedentarismo e a privação de sono são inimigos da plasticidade cerebral. Estudos mostram que, em ambientes hostis ou emocionalmente empobrecidos, o número de sinapses pode diminuir drasticamente, afetando o desempenho cognitivo e emocional a longo prazo. E apesar de todo o avanço da ciência, a verdade é que ainda sabemos muito pouco. O cérebro continua sendo um dos maiores enigmas da biologia. Simulações em supercomputadores tentam reproduzir redes sinápticas, mas mesmo os sistemas mais avançados só conseguem simular uma fração ínfima do que o cérebro humano é capaz de fazer, de forma orgânica, silenciosa e constante. O mais intrigante é pensar que todas essas conexões aparentemente caóticas conseguem produzir algo tão sofisticado quanto a consciência. Essa sensação subjetiva de estar presente, de ter pensamentos próprios, de existir. É como se dentro de cada um de nós houvesse uma galáxia oculta, feita não de estrelas, mas de impulsos elétricos e moléculas em movimento. E essa galáxia, que você carrega silenciosamente dentro da sua cabeça, é mais vasta, mais dinâmica e mais complexa do que qualquer sistema que a humanidade já tenha criado. A cada pensamento que você tem, uma rede microscópica de sinapses se ilumina. A cada nova ideia, a cada memória resgatada, novos caminhos são percorridos. Você é, em essência, o resultado do entrelaçamento de bilhões de pequenas conexões. Um universo inteiro contido em pouco mais de 1,4 kg de matéria viva. E talvez, quando você contempla as estrelas à noite, buscando respostas para o infinito, o maior mistério esteja bem mais perto do que imagina. Está dentro de você. Porque entre as galáxias do cosmos e as galáxias do pensamento, existe uma ponte invisível. E essa ponte é feita de sinapses.